Estamos de volta com o nosso Boa Vida News. Eu estou entrevistando o Carlos Amarília, professor, historiador, falando sobre a história de Dourados, poeta, escritor e tudo mais. E nós falamos aqui bastante, lá no início, né, de Dourados. Eu estou recebendo aqui o Jornal Diário MS. Olha, nós falamos ontem, né, Reinaldo da Coletiva hoje, 4 da tarde, na Câmara Municipal. Ele vai receber políticos da região, tal, e vai conversar com os vereadores, e à noite ele vai prestigiar a posse do novo presidente do Sindicato Rural. Nós entrevistamos ontem o Marisvaldo Zeuli, que está deixando o sindicato, assume hoje Lúcio da Malha. Amarília, outra dúvida com relação, questionamento, muita gente pergunta, às vezes na rua, por que Dourados? O nome de Dourados vem de onde? É por causa do peixe, inclusive nós temos no nosso símbolo, peixe também, né? É por causa do peixe ou por causa do Rio Dourados? O nome Dourados, a cidade de Dourados, é importante frisar que nós sempre chamamos Dourados. A primeira fonte que a gente tem, que é de 1900, né, que fala Distrito Policial de Dourados. Uhum. Depois nós temos o Distrito de Dourados, Distrito de Paz de Dourados, pertencente ao município de Ponta Porã, e depois a efetivação do município só Dourados. Uma fonte impressa em 1958 pelo IBGE dos municípios conta a história de Dourados, que o primeiro nome de Dourados foi São João Batista de Dourados. Então eu sou de de 58 foi o ano que eu nasci, então eu sou de Dourados mesmo. Foi onde foi publicado, né, esse livro que a gente tem aqui, na biblioteca da Academia Douradense de Letras, e que a Lore também, ela cita no livro dela, e aí fala que São João Batista de Dourados, né, que foi criado em 1900. E aí, né, por dados históricos, então, a gente não tem nada provando que Dourados chamou-se São João Batista de Dourados, e nem as três padroeiras, como em alguns livros, algumas memórias também tratam, né, que nós chamamos as três padroeiras. Foi Santa Rita de Cássia, Imaculada Conceição e a outra eu não lembro agora. Eu sei que eram as três santas, mas a gente não tem prova suficiente sobre isso. Sempre foi Dourados. E Dourados é devido ao nome do rio, o Rio Dourados, que chamava-se Rio dos Dourados, né? E aí ela foi se popularizando como Dourados e ficou Rio Dourados. Mas algumas fontes, alguns mapas vai ter Dourado, né? Dos Dourados. E o nome Dourados, então, ela vem em consequência desse rio, em nome do distrito, e sempre foi a patrimônio de Dourados, a vila de Dourados. Sempre nas memórias, nos livros escritos, ela trata como Dourados. E a questão do peixe é um dado interessante, porque culturalmente nós não temos, né, costume de comer peixe, muito pelo contrário, nós temos o costume de churrasco de carne. Então, a nossa cultura é uma cultura, né, do churrasco, com a mandioca, o pirão, então tudo feito pela carne. E Antônio João, é uma outra polêmica que eu estou explorando a história aqui de Dourados com o Carlos Amarília, que sabe tudo realmente sobre a história de Dourados. Aonde entra Antônio João na história de Dourados? Para quem não sabe. Então, Antônio João é um herói, considerado um dos grandes heróis brasileiros. Ele foi tenente que participou da Guerra do Paraguai, ele foi morto pelos soldados paraguaios, ali na cidade hoje de Antônio João, que tem homenagem à cidade de Antônio João. E Dourados, né, sempre houve essa confusão. No hino de Mato Grosso, que foi escrito em 1919, quando fala de Dourados, ele fala da colônia militar dos Dourados, né, colônia militar dos Dourados. E aí depois nós temos a criação da CAND, que é a Colônia Agrícola Nacional de Dourados. E Dourados também cria sua colônia municipal de Dourados, que vai nascer a cidade de Itaporã e seus distritos. Antônio João, na Segunda Guerra Mundial, há um grande espírito de nacionalismo no Brasil inteiro, né? E o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial
E a cidadezinha de Dourados, na época, já era uma cidade, né? Já em 1942, um município. E já havia algumas pessoas aqui que tinham rádio, escutava a Segunda Guerra Mundial. E foi criado, então, o Centro Cívico Antônio João. Porém, esse Centro Cívico Antônio João era uma organização da Igreja Católica que reunia os homens católicos dessa época para estar discutindo essa questão da Segunda Guerra Mundial. E muitos se ofereceram para ir para a guerra, muitos de Dourados foram, inclusive, e participaram da Segunda Guerra Mundial. E em uma dessas reuniões dos homens católicos de Dourados, uma das pessoas que chegou falou: por que a gente não muda o nome, né, para essa entidade que se reúne aqui em Dourados, chama Centro Cívico Antônio João, já que Antônio João morreu pela pátria e morreu aqui na cidade de Dourados. E aí então comoveu as pessoas que participaram dessa reunião, foi 140 e poucas pessoas. Gente, o município de Dourados tinha 6 mil habitantes, 10 mil habitantes, mas a cidade tinha 400 habitantes. E participou 100 e poucos, quer dizer, a vila toda praticamente participou dessa reunião. E aí então Antônio João foi elencado como sendo de Dourados. Então há uma confusão do herói Antônio João com a cidade de Dourados. E aí ele foi muito bem trabalhado, né, por vários dos nossos intelectuais que sabiam que Antônio João não foi morto na cidade de Dourados, mas ele foi morto na cidade, hoje, município, né, de Antônio João, na colônia militar dos Dourados, e então houve essa confusão. Em 1948, com a criação do primeiro jornal douradense, que se chamou O Douradense, Armando Carmelo, que ele veio de Campo Grande para ser o jornalista, e esse jornal era impresso em Campo Grande. E no primeiro número já traz, né, a questão do Antônio João. Então, o Antônio João era muito forte em Dourados. E a primeira maçonaria de Dourados também chamou Antônio João, que funcionou uma escola também chamada Antônio João. Aí nós temos a praça que se chamava João Pessoa, ficou sendo a Praça Antônio João. Aí nós temos também ali uma estátua que faz também uma homenagem a Antônio João. Nós temos uma outra estátua de Antônio João que é em frente ao Hospital Evangélico, que é uma estátua em homenagem, né, aos heróis da Laguna e de Dourados, tá, o Antônio João. Então ele foi muito homenageado nessas épocas aí. Mas aonde que ele entra, terra de Antônio João, Dourados? Aí nos anos de 1970, Dourados vai criar seu símbolo oficial, no governo do Totó. E o vereador da época, Walter Brandão, que foi um dos organizadores, contratou uma pessoa de fora para montar o nosso brasão, a bandeira e o hino de Dourados. Foi feito, né, que nós tínhamos que ter os nossos ícones de pertencimento oficial. E como Dourados sempre foi homenageado como terra de Antônio João. Para receber o outro, principalmente com a criação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, quando o trem chegou em Maracaju em 1944, e depois o trem chegou no distrito de Dourados, que é Itaú, em 1949, Antônio João, né, foi muito bem trabalhado com os nossos intelectuais, era divulgado na imprensa, que Antônio João pertencia a Dourados, à cidade de Dourados. Então há essa confusão. Já nos anos de 1990, com a criação da Casa Paraguaia de Dourados, hoje a colônia Paraguaia de Dourados, a colônia paraguaia em Dourados é muito grande. E aí a colônia paraguaia de Dourados, né, os seus paraguaios, e aí os próprios políticos da época, quando foram inaugurar o monumento em homenagem à Guerra do Paraguai em frente ao Hospital Evangélico, não houve essa inauguração até hoje, né, porque ficou uma coisa meio que constrangido, né? Porque Dourados é uma cidade que recebe todos os povos, né? E os povos paraguaios, se a gente for ver a trajetória histórica, foi feito pelas mãos paraguaias, né? A Colônia Agrícola Nacional de Dourados, ela teve seus lotes, mas quem construiu as estradas, quem fez os lotes eram os peões paraguaios.
Quem construiu a estrada de Dourados a Entre Rio, Dourados a Ponta Porã, Dourados a Itaú, na questão do trem, eram os paraguaios, né? Então, nas suas fazendas, né, eram fazendas de brasileiros, mas os seus peões eram paraguaios. Os bailes eram tocados por músicos paraguaios, então a gente tem uma cultura muito forte com a cultura paraguaia. E aí o tereré, né, a mandioca, foi ícones que é de pertencimento à cultura sul-mato-grossense. Então, há um certo constrangimento. E em 2003, criou-se a Comissão de Revisão Histórica de Dourados, que coloca essas questões polêmicas, né, tanto do dia 20, que é comemorado o aniversário de Dourados, como também essa frase que está no dístico do brasão de Dourados, terra de Antônio João. Eu não sei se consegui responder, né, porque ela oficialmente ela foi confundida como sendo terra de Antônio João. De onde é Antônio João, afinal de contas? Antônio João, ele é ali de Cáceres, né, da região ali de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, né, foi um grande soldado brasileiro, um dos grandes heróis brasileiros, né? Tem no Rio de Janeiro uma homenagem na Praia Vermelha, um monumento enorme de Antônio João. E esse Antônio João, esse herói mato-grossense, né, e foi morto hoje no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Antônio João. Mas Dourados, né, como a cidade de Dourados, em homenagem ao Rio, também leva-se, né, a crer também que Dourados faz parte da terra de Antônio João. Porque há uma defesa, como o Antônio João morreu em defesa das terras brasileiras, né, então ele morreu em defesa de todo o solo brasileiro. Mas há um empréstimo, né, há um empréstimo de Antônio João como sendo da cidade de Dourados. Mas ele pertence à cidade de Antônio João. Ele pertence é um herói brasileiro, né? Olha, nós ficaríamos aqui 2, 3 dias, nós só falamos um pouco da história de Dourados. Carlos Amarília, obrigado pela sua visita, né? O nosso tempo terminou e tem muita coisa para a gente conversar. Dourados só faz aniversário no dia 20, nós vamos voltar outras vezes para conversar, tá bom? Obrigado pela visita. Eu que agradeço, eu espero contribuir para muitas dúvidas, que isso já é importante para a gente. Obrigado a você que esteve conosco no Boa Vida News. Um ótimo dia, 1h30 da tarde. Estaremos de volta. Tchau, tchau.